Hoje vamos ter mais um daqueles bate-papos repletos de curiosidade e conhecimentos de forma leve, que eu sei que vocês adoram, porque eu mesmo adoro também. Gente, você já parou pra pensar? Onde é que seu computador vai buscar as informações que você acessa online? Não parou pra pensar, que eu sei, né? Sejam notícias, redes sociais, vídeos, etc. Tudo que você acessa, vê ou ouve na internet, gente, fica armazenado em servidores, que são equipamentos que não param de trabalhar nunca, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para que essas máquinas possam trabalhar dessa forma, elas precisam, obviamente, de estrutura, não é mesmo? Um local preparado para isso. Esse local é o famoso data center. Ó, podia aparecer um arco-íris aqui assim. Data center, né? Toda a tecnologia do mundo depende deles, gente. Então fica com a gente, que hoje a gente vai bater um papo e vai entender tudo sobre data center network. E claro, ainda vamos mostrar os melhores caminhos para você que precisa de um. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje quem conversa com a gente é o William Este, que é Data Center System Engineer na HPE Aruba e possui mais de 15 anos de experiência na área. Seja muito bem-vindo, William. Muito obrigado, Alberto. Agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente poder conversar. Também mandar um abraço aí para todos os nossos telespectadores, né, que vão nos acompanhar aqui durante essa sessão. Boa demais. E lembrando, avisando, né, porque eu não comentei, o programa de hoje é oferecido em parceria com a HPE Aruba. Gente, agora tá aparecendo aqui magicamente na sua tela um QR Code que você vai apontar o seu celular, ou se você estiver assistindo pelo seu celular, vai ter um link aqui embaixo. Você será direcionado para uma landing page da HPE Aruba. Se você tiver alguma dúvida, quiser pedir alguma cotação, conhecer um pouco mais sobre as soluções da HPE Aruba, esse QR Code ou o link aqui embaixo, você acessa e tem todas as informações. Muito bem, bora lá, William, que tem muita coisa pra gente conversar. Vamos lá. Cara, como é que surgiram e como evoluíram os data centers até os dias de hoje? Cara, a história dos data centers ela é antiga, né? Então, se a gente for remeter a décadas atrás, nós tínhamos aí tínhamos infraestruturas de mainframes, que eram infraestruturas basicamente privadas, utilizadas ali somente para algumas organizações, né? Algo bastante restrito. E aí nós tivemos evolução, né? Durante essas décadas aí, da arquitetura de computadores, da arquitetura de rede, que proporcionou uma evolução para os data centers, né? Uhum. Então, um desses exemplos, né, foi a capacidade computacional dos chips, onde a gente consegue hoje ter servidores menores, com capacidades maiores de processamento e de armazenamento. Até um outro ponto que eu acho bastante legal, que é a parte da virtualização, né? Então, a possibilidade de virtualizar máquinas, né, serviços, workloads, dentro de um único servidor, né, vários serviços, isso aí também possibilitou a expansão dos data centers, né, até o que a gente tem hoje, né, tem muito serviço virtualizado, rodando em container, enfim. E aí tem também para a parte de redes, como foi essa evolução. Então, antigamente eram umas redes que se comunicavam ali em Layer 2, basicamente diretamente, dentro do mesmo segmento. E conforme os data centers foram crescendo, a gente precisou também acompanhar como que eu entrego alta disponibilidade, como que eu entrego resiliência entre sites. E aí tem hoje o conceito de overlay, né? Já tem, não hoje, mas de um tempo para cá, o conceito de overlay, onde a gente consegue constituir uma rede lógica sobre uma rede física e através desse tipo de conceito garantir aí uma melhor disponibilidade, né? E hoje, né, a HPE Aruba ela tem uma solução que é praticamente exclusividade, a gente chama de data center de quarta geração, vai falar um pouquinho mais na sequência. E o nome dessa arquitetura, né, a proposta dessa arquitetura, o nome dela é Distributed Service Suites, ou seja, uma arquitetura de data center com serviços distribuídos. Tá? Então, dentro de um data center, nós temos, além dos serviços de rede, dos serviços de computing, outros serviços ali de segurança, né? Entre outras funções. Então, a arquitetura de serviços distribuídos, ela visa embarcar na rede serviços de segurança, serviços de criptografia, serviços de NAT, telemetria, né? Então, é muito importante também ter visibilidade do que está passando na rede de data center. Cara, é muito louco quando você fala assim, né? Como é que eu falo? Todo mundo sabe, eu não sou especialista, eu sou curioso aqui. Especialista é você. É muito louco, porque o data center, desde que ele surgiu para hoje, é uma coisa completamente diferente, né? Ele é esse centro de informações, mas quando ele surgiu, por exemplo, né? Tem até, tá até anotado aqui da evolução dele, né?
Como que ele era? O que tinha dentro de um data center, né? Se for mainframe, o que é um mainframe? É um computador que gigante. fazia? Imagina um computador do tamanho maior do que essa sala aqui. Aham. Né? Então era basicamente isso, né? Um acesso centralizado a ele, computadores gigantes, robustos. E aí a gente, como que evoluiu? Evoluiu nos aspectos tanto de processamento, como a gente falou. E hoje, por exemplo, o que é um data center? O que contém um data center? O data center tem muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho toda a parte física de um data center, ou seja, quando a gente entra numa sala que armazena centenas, dezenas de equipamentos, essa sala tem que ser preparada, ela tem que ser especificamente climatizada, tem o controle de umidade, eu tenho sistemas, por exemplo, anti-incêndio, né, sensores de fumaça. O chão do data center é elevado para eu passar cabeamento por baixo. O teto do data center também tem questões específicas para atender questão de cabeamento. Né? Existe uma engenharia de fluxo de ar dentro do data center, corredores de ar quente, corredores de ar frio, para melhor otimizar, né, a infraestrutura mesmo do data center. Então, esse é o aspecto da visão física da coisa, que já assim, tem uma engenharia civil ali bem complexa, né? E também, claro, a própria segurança física. Então, hoje, para você acessar um data center, você não passa só numa portaria ali, você passa na portaria, você passa em cages, né? Você vai passando em portas com autenticação em biometria ou com algum outro tipo de autenticação, para você poder chegar lá no local, né? Onde você tem um rack, um serviço instalado e poder fazer algum tipo de operação. Isso é muito legal, né? Porque hoje em dia, quando a gente pensa em data center e tal, é quase que na nossa cabeça, claro, você é uma pessoa que trabalha com isso, então você acessa data centers, né? A gente não, o usuário, né? Até as empresas e tal, a gente, no geral, tem uma ideia do data center, é uma sala de máquinas que eu acesso virtualmente. Né? Hoje eu não preciso ir até um data center, mas quando ele surgiu, eu imagino que era cabo passado para tudo que era lado e as pessoas tinham que entrar no data center para trabalhar com essas máquinas que estavam lá, né? Com certeza, mas hoje a gente ainda precisa, né? Para eu instalar um serviço, um servidor, para eu colocar em operação, eu preciso ter alguém que vai acessar lá, né? Se não necessariamente a pessoa que vai configurar ou que vai executar o serviço lógico, mas a gente precisa sim de um serviço físico, né? De instalação de equipamento no rack, de cabeamento estruturado, de energização, né? Toda a parte de redundância elétrica. Mas, de fato, para configuração, hoje a gente faz tudo remotamente. Né? A gente tem aí ferramentas que já nos habilitam a não precisar ir para lá, né? O bom Wi-Fi maravilhoso, nosso 5G que tá bombando. E além do que a gente comentou da parte física, né, do data center, então o data center tem essa porção, mas tem também aí a porção dos dados, né? Então, dentro desse data center, o que eu vou ter nesses racks? Eu vou ter lá servidores, storage, para armazenamento de dados, para processamento de dados. Nós temos também comumente equipamentos de rede que servem para interconectar esses servidores até sua casa. Né? Então você, quando está acessando ali uma aplicação do seu telefone ou do seu notebook, você está utilizando a infraestrutura de rede para chegar até esse servidor que processa o serviço. Né? E junto com as ferramentas de rede, nós temos também os elementos de segurança, balanceadores de carga para distribuir fluxos, né, de acesso a servidores e aplicações. Então, de fato, tem uma gama aí de infraestrutura lógica, né, de TI, também bastante robusta aí presente nos data centers. Hoje em dia virou uma coisa absurda, né? Tem tudo dentro do data center. E qual que é a importância do data center para as empresas? Qual que é a importância? Porque eu tenho uma empresa, qual que é a importância do data center para mim, que tem uma empresa? Cara, hoje em dia, a maioria das empresas está caminhando no sentido da digitalização. Né? Então o data center ele é algo que pode habilitar a digitalização dessa organização. Então, em termos tanto de competitivo, posicionamento de mercado, é importante, né, para a maior parte e a gente vai falar um pouquinho depois aí de talvez como que a pandemia, né, pode ter afetado aí esse mercado. Né? Esse é um ponto que a gente vai poder falar na sequência. Um pouco mais sobre isso, né? Isso. Mas eu fico pensando assim, hoje em dia não dá para ter uma empresa e não pensar que eu preciso ter um data center, né? Todas as informações da minha empresa, seja ela o que for, eu montei uma pastelaria. Eu, Fernando e a Kate vamos fazer a pastelaria da ScanSource. Todos os dados que eu tiver, eu vou precisar de algum tipo de data center ou não? Depende, né? Depende do negócio. Assim, de fato, você vai precisar, na maioria das vezes, proporcionar algum tipo de acesso para o seu cliente, né?
Então, você vai precisar. Mas você não precisa ter um data center. Existem outras formas. Né? Pô, eu sou pequeno, cara. Vale o investimento de eu construir um data center, ter toda essa infraestrutura aí que a gente estava comentando. Né? Às vezes tem um cara que vai ver ar-condicionado, tudo. Você não precisa ter o seu data center. Existem hoje recursos, né? Por exemplo, da cloud pública, ou do HPE GreenLake, que a gente vai falar também na sequência, que é uma solução da HPE que entrega experiência de nuvem para os nossos clientes com base em uma estrutura on-premises, né, em uma infraestrutura física. Então, o data center ele vai acabar sim suportando, mas aí vai de negócio para negócio, né? Hoje a maioria dos negócios eu acredito que estão nesse caminho, né? Então, poxa, tanto que como que a gente consegue atender clientes em larga escala, eventualmente ter equipe remotamente trabalhando, tudo isso aí depende de uma infraestrutura de tecnologia, né, e muitas vezes passa pelo data center. Que legal. E quais são os tipos de data center e a diferença entre eles? Ah, legal. Bom, nós temos, então vamos começar pelo data center privado, né? Ou data center on-premises. É uma infraestrutura própria, né? Que a própria empresa constrói ou gerencia, né? Ele pode estar, por exemplo, posicionado no mesmo prédio do escritório, então tem aqui um data center anexo ao meu escritório, não precisa dizer, não, tem um lugar separado que roda esse tipo de aplicação. Não, posso ter um data center anexo aqui, né? Com essas características que a gente estava falando, né? De cuidado com o ambiente, acesso, tudo, né? Então, o data center on-premises, quais são as vantagens dele? Basicamente, ele vai estar sob o seu domínio, ou seja, você tem uma segurança física controlada sobre ele, tanto que algumas organizações, instituições financeiras, entre outras, muitas vezes optam por ter um data center on-premises por esses requisitos, né? Ou seja, você está ali diretamente lidando com a sua infraestrutura e ela é um pouco mais custosa, pode ser um pouco mais custosa a operação, né? Mas aí vai depender. Por quê? Porque na cloud pública, que é um segundo tipo de abordagem que a gente pode ter, né? E aí, recentemente, né? De anos para cá, né? Bastante adotada. Então a cloud pública é o quê? Uma infraestrutura compartilhada, onde eu posso ir lá e comprar, adquirir recursos e usar esses recursos. Recursos de computação, recursos de armazenamento, serviços como um todo, né? Com a segurança embarcada. Então, por exemplo, às vezes para aquela empresa que é pequena, como vocês, vale mais a pena para ela utilizar uma infraestrutura já existente e consumir aquilo como serviço do que construir algo para ela, né? Então ela já tem aquilo ali à disposição. E aí a vantagem da cloud pública pode ser custo. Por que eu digo que pode ser custo ou não? Porque assim, se eu tenho uma aplicação on-premises, né, e eu migro ela para a nuvem, não necessariamente ela vai sair mais barato no final das contas. Por quê? Porque depende de como essa migração é feita. Na nuvem, existem, como a gente estava comentando, né, existem formas de você contratar recursos e tudo mais. Se você precisa expandir os seus recursos consideravelmente, expandir suas aplicações de uma forma que não seja talvez otimizada, vai sair mais caro ficar na nuvem pública do que no data center on-premises. Então, por isso tem as duas medidas e tem o conceito também de nuvem híbrida, que é o quê? Eu, como organização, eu posso ter o meu data center on-premises para suportar determinadas aplicações de negócio dos meus clientes, dos colaboradores, e eu posso ter também pernas em nuvens públicas. Então, existem hoje ferramentas de inteligência, né, de IOPS, ou seja, de inteligência artificial para operação, aonde, por exemplo, a gente tem isso no HPE GreenLake, aonde ele consegue avaliar onde uma carga de trabalho fica menos custosa, onde ela vai ser mais produtiva. Então eu tenho uma carga de trabalho, eu rodo ela no meu data center on-premises, eu rodo ela na nuvem, e aí eu tenho o conceito, né, de data centers, né, de clouds híbridas. Isso é legal, porque a gente fala data center e nuvem é a mesma coisa, né? Ou não? O data center é a fundação, digamos assim, que habilita os serviços de nuvem, né? E aí, porque a gente... A forma de falar, a gente se confunde, né? Por isso que eu falo, é legal. Por exemplo, quando a gente fala data center, nuvem pública, não é que é público, tipo, que a gente tá acostumado. Vou lá pra nuvem pública, então, que o governo tá fornecendo e pra mim é todas as coisas de graça. A nuvem pública é uma nuvem da Amazon, né? Da Google. Isso. São nuvens que você paga para usar também, Com né? certeza. E aí a nuvem privada, a gente chama de nuvem privada também, né? De data center on-premises, de nuvem privada. Só para às vezes tem gente que tá assistindo aqui fica confuso. Falou data center. Não, falou nuvem. Meu Deus. Porque data center, o provedor, como você falou, por exemplo, a Amazon, né? Para ela prestar os serviços dela em nuvem, ela tem um data center. Sim. Né? Ela tem toda essa infraestrutura que vai te entregar esses serviços, né? E aí, além desses
data centers assim, mais convencionais, a gente tem também hoje, né, os Edge Data Centers, que são data centers de borda. Pô, William, o que é um Edge Data Center? É um data center que está posicionado mais próximo do usuário final, para, por exemplo, suportar serviços de 5G, serviços de IoT, então serviços que demandam principalmente ali uma conexão em real time, uma conexão muito rápida, né? Eu tenho POPs, eu tenho pontos de distribuição, né, de data centers na ponta. Então é aquele data center que visa entregar um serviço mais rápido. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então a gente tem a ideia do data center híbrido, que é, pô, eu tenho algumas coisas que eu preciso. Eu monto um data center aqui na minha empresa, tem ali uma sala, coloquei um ar-condicionado, power e tal. Vou lá, jogo água. Pode jogar água, pelo amor de Deus. Por favor. Mas eu crio um ambiente, tenho ele, e aí uso uma parte do que eu preciso aqui e uma parte eu contrato da nuvem pública, seja Amazon, Google, HPE, sei lá, enfim. E aí tem esse na Edge borda, Data o Center. Edge Data Center, é uma outra ideia também. É uma outra ideia e assim, não são todas as empresas que vão precisar disso. Então, geralmente são provedores de serviço que contém essa infraestrutura de Edge Data Center para eles estarem mais próximos. Então, em empresas corporativas, né, a gente vai ter geralmente o data center privado, a opção, né, de nuvem pública, vai depender muito da estratégia, né, mas existe também essa característica de data centers ali distribuídos graficamente, né, geograficamente, para atender que são os Edge Data Centers. Que legal. E falando da experiência de nuvem, né? O HPE GreenLake, que é uma solução que nós temos, qual que é a vantagem dele, né? A gente consegue entregar uma experiência de nuvem para um data center on-premises, tá? Dos nossos clientes. Antes de eu falar do HPE GreenLake, queria falar também de colocation. Tá? O que é colocation? Colocation é o seguinte, eu tenho uma empresa, né? Tem uma infraestrutura, né, do seu data center, todo pronto, todo montado lá, e ele vai alugar, por exemplo, um rack para você, para sua empresa. Então você vai lá e faz você coloca os seus equipamentos lá dentro, né, desse data center, dessa infraestrutura de data center que está pronta, que está montada, e aí você tem lá os seus servidores on-premises, né, que você cuida deles dentro dessa infraestrutura. E aí, o que é legal do HPE GreenLake? Independente se você tenha, como a gente estava falando, carga de trabalho na nuvem, carga de trabalho no seu data center on-premises, em um colocation, o HPE GreenLake consegue entregar uma experiência de gestão dessa infraestrutura, assim como uma gestão de infraestrutura em nuvem. Tá? Então, automatizando algumas coisas, dando visibilidade do fim a fim entre esses ambientes. Então, são uma questão muito legal aí que a gente consegue entregar com o GreenLake. Que legal. Então, vamos lá. A gente tem que ir traduzindo para os leigos, né? Então, é como se... Então, a nuvem que é pública, digamos assim, é mais simples de usar. Se eu tenho uma nuvem que é completamente on-premise, então eu tenho que saber pilotar completamente todas aquelas máquinas. E aí quando você me diz que o GreenLake eu posso ter essa experiência, é porque eu tenho algumas soluções que são mais simples de utilizar? Seria tipo isso? Quando a gente tem um data center on-premises, de fato, você precisa ter pessoas com conhecimento na infraestrutura, né, em tudo que está rodando ali, em todos os serviços Não dá que só estão pra rodando. pegar e comprar um montão de máquina top de linha, enfiar lá. Não é o fazer um indicado. colocation. Eu adoro que a gente mistura as palavras de português e inglês, né? Colocation é uma locação, uma colocação, né? De alugar. Mas a gente fala que você pega o seu servidor e coloca, e a brasileira faz um colocation. É isso mesmo. Mas então, no data center on-premise você precisa conhecer, né? Quando a gente está falando de uma abordagem de nuvem pública, você já tem essa infraestrutura pronta, né? Mas aí, como a gente comentou há pouco, tem prós e contras de ambos, né? Quando a gente está falando de uma infraestrutura de nuvem pública, por vezes você pode cuidar mais da aplicação, ou você pode constituir, né, a sua infraestrutura também nessa nuvem pública, mas sempre vai precisar ter um toque ali, né, de uma pessoa para configurar, para orquestrar. E o GreenLake, na verdade, é uma plataforma que vai facilitar essa gestão do seu ambiente on-premises, com o seu ambiente em nuvem, ele vai facilitar esse toque que a gente vai precisar ter na rede para configurar, enfim, operar. Que legal, me explica um pouco mais sobre o que é o HPE GreenLake, então. Ele não é um data center, ele não é uma máquina, ele é um serviço, o que ele é? Isso é basicamente a prestação de serviços, né? Então, infraestrutura como serviço. Então, a gente tem ali, por exemplo, você pode comprar um servidor da HPE, uma rede da HPE e ter isso aí
orquestrado pelo GreenLake, né, pelo software do GreenLake, por isso que a gente fala de ter a experiência, como se fosse uma experiência de nuvem. Você, como administrador, você abre o portal do GreenLake e através desse portal você vai gerenciar todas as suas aplicações, as suas cargas de trabalho, mais uma vez, independente de onde elas estejam. Que legal, que legal. E lá na HPE, ó, já dica para os parceiros, lá na HPE, em Alphaville, a pessoa pode ir lá visitar, né, e fazer um teste. Sim, fica o convite aqui para todo mundo. A gente tem um escritório ali em Alphaville, é o escritório da HPE. Nós temos lá o SEC, né, o SEC que é o Centro de Experiência, né, dos nossos clientes. E lá a gente tem uma uma infraestrutura de data center, né? Eu entrei lá, ó, você aí, Kate, que câmera que eu tô, Kate, pra onde eu olho? Aqui. Gente, tem um break digital que a gente fez, tem um break digital. Se não aparecer aqui no link, aqui vai estar aqui embaixo. Vai lá que eu visitei, gente, é super legal. Eu entrei no data center e mostra tudo pra vocês o que o William tá explicando aqui como que é. E aí o pessoal pode visitar lá, né? Perfeito, pode Isso sim. é muito, e lá a gente tem legal. soluções desde storage, computing, networking, basicamente tudo que a gente oferta, né? Que a gente tem ali para demonstrações e para exibição. E o cliente pode levar o problema dele lá para fazer um teste com o problema dele, né? A gente pode simular. Por exemplo, a gente fez recentemente homologações lá dentro, né? Que legal. Então, pô, a gente precisa homologar um projeto para um cliente, homologar uma arquitetura, homologar uma situação. A gente usa essa infraestrutura aí para isso. Que legal. O cara vê funcionando, vê resolvendo antes dele comprar. Ó, viu? Fiz uma venda aqui, hein? Caramba, eu vou entrar vou virar vendedor. E, William, como é que a pandemia afetou a demanda por data centers e as operações dentro deles? Tá. Eu acho que a pandemia ela acelerou, né, de fato, a necessidade pela digitalização. Então, até 2020 ali, a gente tinha já empresas muito engajadas em digitalização, em proporcionar acesso remoto para os usuários, mas, por outro lado, algumas outras empresas não. Né? E aí tem alguns dados aí onde a gente consegue acompanhar, né, de 2020 para cá, no crescimento das empresas que estão com serviços digitais. Tem um outro dado que eu acho bastante legal que eu vi outro dia, no crescimento de uso, né, de uso de energia dos data centers. Então o que significa isso? Cresceu o uso de energia, né, proporcionalmente ao que era anos atrás. Por quê? Porque teve uma demanda maior, né, para acessar esse tipo de ambiente. Então a pandemia eu acho que ela afetou nesse sentido. Algumas empresas, no meu ponto de vista, estavam mais preparadas do que outras. Então, por exemplo, você pega propriamente empresas que já trabalhavam com e-commerce, grandes instituições financeiras também que têm ali uma infraestrutura robusta. Essas aí elas estavam prontas para uma alta demanda. Só que talvez na pandemia essa alta demanda foi excedida, né? Foi algo fora do normal, porque a gente não conseguia fazer nada, não conseguia sair de casa e ir na esquina, queria comprar um tênis, por exemplo, cara, e-commerce, né? Então a demanda durante a pandemia e posterior aumentou assim drasticamente. Tanto que nós temos alguns clientes aí que são do segmento, né, de varejo, de e-commerce, e mesmo durante a pandemia, já com a infraestrutura que eles tinham para atender esse tipo de negócio, eles fizeram investimentos aí incrementais essa infraestrutura, tanto de, por exemplo, desde constituir ali um novo galpão logístico, botar tudo Wi-Fi, interconectar esse galpão logístico, até investimentos na parte de data center também. Nossa, imagina o que subiu. Bom, acho que pode falar nome, né? Eu não sei como é que eu falo. Como é que eu falo do iFood sem falar iFood? Serviço de pedir comida? Não sei como é que fala isso. Mas a gente viu surgir aquelas... Como é que é? Dark Kitchen? Como que chama? Dark Kitchen, né? As Dark Kitchens, que é aquela cozinha que o cara vê, o Outback. Nossa, tô falando um monte de marca. Gente, depois manda aí um Pix, vai, porque eu tô fazendo propaganda de vocês. Né? Tipo, o Outback constrói uma cozinha que não atende ninguém. É só pra atender pedido online. Deve ter sido um aumento absurdo mesmo, que a gente não faz ideia, né? A gente começou a consumir mais. Mas, de fato, a gente não sabe. E teve algum outro segmento que estava preparado? Porque a gente viu que faltou chip, inclusive, nossa, a gente vai falar vou perguntar mais sobre isso também. A gente viu que faltou matéria-prima para chip, faltou matéria-prima para um monte de coisa, porque tava tudo focado em fazer vacina e tal. Ai, perdão. Fernando. Tirando esses segmentos, teve mais alguém ou a grande maioria derrapou mesmo? Não, alguns estavam preparados, né, de uma forma geral. Destaquei esses dois aí por conhecimento próprio, né, em ambos.
Agora outras empresas, né, por outro lado da moeda, sofreram, né? Porque se ela não estava preparada naquele momento, foi duro. Poxa, todo mundo trabalhando de casa. Começa daí, né? Ela tinha uma infraestrutura para home office, para esse usuário acessar de forma segura as informações que ele precisava. E aí até atendimento de clientes, né? Porque aquela organização que por si só trabalhava com atendimento presencial, ela foi muito penalizada. Né? Ela teve aí certamente grandes baixas. Então foi uma oportunidade também para evolução, né? Para adicionar aí a digitalização ao negócio, talvez ter uma forma diferente de atender os seus clientes, tá? Mas tem os dois lados da moeda. Ah, imagino. E aí teve aquele papo que a gente viu acontecer, todo mundo vai para nuvem. Aí foi acabando a pandemia, todo mundo volta da nuvem. E como que as empresas estão fazendo agora, hoje em dia, depois dessas grandes mudanças que tiveram? Esse novo modelo de home office, que antes a empresa que tinha 2 dias de home office, o pessoal falava, nossa, o pessoal não gosta de trabalhar. Hoje em dia é estranho a empresa que você vai mais do que 3 dias por semana, né, para o escritório. Hoje é comum, né, você ter a possibilidade, né, de trabalhar remotamente ali. Então, e para isso a gente precisa ter uma estrutura, né, que vai suportar os nossos usuários. E aí que eu bato muito na tecla da segurança. Até fazendo um gancho aqui para o meu amigo Robson, que esteve aqui também, né? Eu sei que vocês gravaram aí 3 podcasts falando dos temas de SD-WAN, de SSE, de SASE. Então, por exemplo, o SSE é um tema que trata o acesso seguro do usuário que está vindo remotamente, né? Através de um agente, através de um software ali, enfim, né? Então, como que eu cuido para esse meu funcionário que está trabalhando de casa, qual tipo de site de aplicação ele pode acessar, se é uma aplicação segura, se não é, como que ele acessa aqui as informações de dentro de casa do meu data center. Então, por exemplo, o VPN hoje é uma coisa que não é a melhor prática. A gente tem, através do SSE, formas de entregar um acesso seguro para esse usuário, né? Na aplicação que ele precisa somente, e não uma VPN que é bastante comum, né? E já tá antiga, né? Tem uma abordagem melhor, né? Que é a abordagem através do SSE. É muito usada ainda a VPN, mas tem a abordagem através do SSE. Que é mais segura, né? Que é exatamente. E qual que é a nova realidade da cibersegurança? Porque, como você já começou a falar de segurança, segurança virou um pesadelo para as empresas, né? Antes, parece que de repente está num mundo... A gente resetou aquele mundo... Acho que todo mundo morreu, não sei se pode falar, todo mundo morreu e a gente está vivendo num outro planeta, porque agora as empresas não podem mais pensar só no core business dela, né? Agora tem que pensar também, obrigatoriamente, em segurança digital, online, ransomware, ataque, hacker. Como é que tá hoje em dia? Sim. Só um insight aí, né? Você falou uma questão legal, né? A empresa precisa, né, se ater, né, a essa parte de infraestrutura. É legal dizer que o data center, o objetivo do data center é suportar o negócio. E não o contrário, obviamente. Então aí o data center ele tá ali para suportar o que é fundamental para aquele negócio funcionar. E hoje, quando a gente está falando de cibersegurança, que é um outro universo, na verdade, quando a gente vai falar de cibersegurança, é algo que pode decorrer em diversos caminhos, né? Mas hoje a gente praticamente não faz nenhum projeto, ou não fala de nenhum tipo de ação em networking ou eventualmente em computing, sem a gente estar falando de segurança. Então sempre tem um componente de segurança embarcado nas soluções e nas arquiteturas, né? Eu acredito que a segurança ela é feita em camadas. Então a gente falou desde aquela camada física lá, né, de proteção física, e a gente tem perímetros dentro da rede, tem acessos, tem usuários, tem data center, usuário remoto. Existem muitas bordas hoje na rede. Hoje a borda antigamente, qual que era a borda? Era o escritório. Do escritório para dentro é confiável, do escritório para fora não. Hoje em dia a gente tem todo esse cenário híbrido de pessoas, máquinas, dispositivos, tablets conectados na rede, né? Consumindo serviços. E sempre a gente vai ter alguma coisa relacionada à segurança, tá? Por exemplo, quando a gente aí fala da HP, a gente tem soluções específicas de segurança para atender ambientes de comunicação de longa distância, o WAN, que é o SD-WAN, essa parte de acesso remoto. Temos também, né, de forma complementar, soluções de segurança para escritórios, né, para redes corporativas. Então, poxa, como que eu garanto o meu escritório? Como que eu garanto ali uma segurança, uma autenticação do meu usuário? Até a gente chegar no data center. Aí no data center, o que a gente tem que proteger? As cargas de trabalho.
Né? As aplicações que estão rodando ali. Então tem uma metodologia específica para fazer essa segurança em cada ambiente. Por isso que essas camadas de segurança aí, elas são bastante importantes, são complementares. Né? Porque um ataque, ele... Cara, primeiro existem vários tipos de ataques, né? Então, por exemplo, tem os malwares, que basicamente são softwares maliciosos, né? Que têm por objetivo aí causar algum tipo de dano de uma forma geral. Tem os ataques de DDoS, né? De negação de serviços. O que significa isso? É um tipo de ataque onde o atacante vai explorar ali, por exemplo, um serviço de uma empresa até com que torne ele indisponível. Então, por exemplo, em um e-commerce até tornar talvez a página indisponível para os usuários concluírem a compra. Né? Sobrecarrega, né? Sobrecarrega os servidores, né? Os serviços, enfim, não necessariamente os servidores, mas os equipamentos de rede também. Né? E existem soluções para contingenciar esse tipo de ataque também no mercado. Que legal. E aí, eu imagino, não sei, que a gente acompanha, né? A gente sabe que aumentou, cybercrime, tudo isso aumentou. Mas aumentou a quantidade de hacker na pandemia? Ou os hackers simplesmente falaram, agora tem mais gente pra atacar? Será que a pessoa que foi pra casa, tava com tempo livre, falou, vou fazer um cursinho de hacker aqui? Olha, quantidade de hacker eu não sei, mas tem um dado bem legal que de 2022, o Brasil, salvo engano, 2022 o Brasil era o segundo país na América Latina que mais sofria cyberataque. O segundo? O segundo. Agora já é o primeiro, em 2023. Que bacana. Que eu vi aqui no primeiro trimestre já é o primeiro. Então, assim, os ataques, eles acontecem muito. E assim, conversando, né, com empresas, com pessoas, a gente vê como hoje esses grupos de cybercrime estão estruturados. Porque não é um carinha que muitas vezes, tô lá na casa dele fazendo ataque. Não. É de fato uma organização, né? Onde você tem ali eventualmente uma pessoa que faz a análise de mercado daquela empresa para saber que aquela empresa vai ter, por exemplo, condições de pagar um resgate. Tem pessoas que podem fazer um phishing, né? O que é um phishing? Ou um spoofing, né? O spoofing é se passar por algo que não é. Então eu tô aqui me passando por alguém que eu não sou para conseguir uma informação, né? E conseguir aí violar uma barreira, ou seja, uma engenharia social, de fato. Né? Então as organizações criminosas, de uma forma geral, estão muito bem organizadas e aí cabe o alerta, né? Para a gente ter um parâmetro e ter uma avaliação em relação à infraestrutura da sua organização e de segurança sobre ela, né? Como elas estão, porque uma vez que um ataque acontece, de fato, você vai ter prejuízos aí operacionais, né, financeiros e prejuízos também relacionados à imagem, né? Então, poxa, ninguém, tanto que a maior parte às vezes sofre algum tipo de problema e não expõe isso porque não é interessante, né? E um outro tipo de ataque, agora falando de data center, que é bastante perigoso também, é o ataque de ransomware. Né? Então, o que o ataque de ransomware faz? Basicamente, né, através de um port scanning. O que é um port scanning? Ele vai olhar, uma vez que uma máquina está infectada, e ela pode ter sido infectada de várias formas, por exemplo, desde um usuário que clicou num endereço de e-mail, baixou alguma coisa na internet, enfim, ela foi infectada. O ransomware, o que ele faz? Ele vai olhar lateralmente quem está na rede ali e vai tentar acessar as máquinas do lado. A gente chama isso aí de comunicação lateral, de ataque lateral. Então o ransomware ele tem essa característica e quando ele chega no data center, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a base de dados que você tem, que é o vital para o seu negócio, né? Onde você tem ali sua infraestrutura suportando o seu negócio, e ele pode criptografar, por exemplo, todas as suas informações e cobrar um resgate em chave, talvez de uma criptomoeda, algo não rastreável, para você pagar e assim, não tem muito o que fazer. Em relação a possibilidade de acessar esse dado de novo. E assim, você vai estar, eventualmente, você vai estar dando dinheiro para uma pessoa que você não sabe se vai te liberar ou não. Pior então, é isso, né? Quer dizer... dada a circunstância, né? Sim. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, tem lá a HPE, tem lá o data center da nuvem pública. Né? Um data center que tem, sei lá, 5 quarteirões de máquina gigantesco, toda a proteção, blá, blá, blá. Deve ter, vou falar qualquer número aqui, absurdo, tá bom? 100 mil empresas que contratam serviços que acessam aquele, deve ser mais, sei lá, que acessam aquele data center.
O criminoso, o cybercriminoso, ele tá mirando essas empresas, mas eles não miram o data center, não fazem um ataque ao data center. E já adiciono uma pergunta. Se uma daquelas empresas lá cair num ataque, calma aí que é complexo. O hacker, ele não pode acessar o data center e pegar informações das outras empresas? Tá. Bom, vamos lá. Geralmente, nesses data centers aí públicos, né, onde a gente tem ali tenants, né, a gente tem espaços separados, eu tenho uma segregação lógica ali, muitas vezes uma segregação física também, né, dessa infraestrutura, então isso é contingenciado. A gente fala que em segurança nada é 100%, né, mas é contingenciado. E sim, os ataques eles são geralmente direcionados a essa parte da infraestrutura, né? A página web, por exemplo, não é um serviço. Página web, um serviço, seja lá ele qual for, e esses serviços estão hospedados aonde? No data center. Então, no final do dia, esses ataques acabam caindo no data center e a gente precisa ter aí mecanismos, né, para contingenciar esse cenário. E falando do ataque de ransomware, né, que a gente tá falando ali de como ele se comporta na rede do data center e criptografa. Então, por exemplo, hoje, dentro do nosso portfólio, né, da HP Aruba Network, a gente trabalha com data center on-premises. Ou seja, redes para data center, né, física ali. E a gente tem uma solução que se chama CX10000. Ele é basicamente um switch. Aí eu vou puxar um gancho para o começo da nossa conversa, que eu comentei arquiteturas com serviços distribuídos no data center. Né? O que é essa arquitetura com serviços distribuídos? Esse CX10000 ele consegue, além de ser um equipamento de rede, rodar funcionalidades, por exemplo, de firewall e de telemetria, né? E segmentar a comunicação, por exemplo, entre duas máquinas virtuais que estão no mesmo segmento. Por que isso é importante? Se uma máquina for afetada, eu tenho um controle e ela não se prolifera lateralmente e não causa esse meu dano exponencial. Né? Outro recurso da arquitetura com serviços distribuídos é a telemetria. Por que a telemetria é importante? Para eu ter visibilidade do que está acontecendo ali. O que está passando no meu data center? Porque às vezes eu posso ter uma ferramenta de gestão, digamos assim, tradicional, né? Uma ferramenta de NOC e tal, mas qual é de fato o real dado? Aproximadamente 60% a 80% do tráfego de um data center é comunicação lateral. É um servidor falando com um banco de dados, um servidor de front-end falando com back-end, validando os usuários. Então, 60% a 80% é um tráfego lateral. Né? E o restante desse tráfego, né, 20%, é o tráfego norte-sul, que a gente chama, que é o tráfego que entra e sai do data center. Né? Então a gente tem que se atentar bastante, tanto ao perímetro, né, a entrada e a saída, como também internamente. Por isso mesmo, camadas de segurança. Tem uma camada de segurança na borda, uma camada de segurança dentro, e a possibilidade de ter a telemetria, a observabilidade. Então, por exemplo, existem ferramentas de mercado que fazem análise comportamental. O que significa isso? Essa ferramenta ela vai ter uma visão de tudo que está passando na rede e ela tem um machine learning, ela tem uma capacidade de falar, isso aqui não é comum. Dá uma olhada nisso aqui. Gente, que demais. Isso é muito Esse doido. comportamento não é comum. Então tem soluções que fazem isso e tem soluções também de inteligência artificial para operação. Então eu posso disponibilizar através do CX10000 esse fluxo de tráfego real da rede para uma tomada de decisão, por exemplo, para uma ferramenta que vai automatizar algum processo ou vai fazer algum tipo de configuração na minha rede. Ou seja, aqui é a inteligência artificial, machine learning aplicado para a operação da infraestrutura de data center ou para a identificação de anomalias. Que doido. É como se a gente estivesse criando dentro dos data centers as mesmas revoluções industriais, né? Agora tem máquina que tem que fazer isso ou isso. Aí tem uma outra máquina olhando se aquela máquina tá fazendo só isso ou isso. Isso é ótimo. E como que a velocidade da criação de novas tecnologias afetam o funcionamento dos data centers? Como que os data centers se preparam para as novas tecnologias que estão sendo criadas? As tecnologias elas vêm evoluindo aí em ritmo também acelerado. Absurdo, né? Bastante. Então, assim, falando da HPE, bom, a gente tem equipamentos aí de alta velocidade, equipamentos que entregam conceitos aí que são muito utilizados, como, por exemplo, o conceito de SDN, de Software Defined Network, ou seja, de uma rede, de uma infraestrutura de rede orquestrada por software, né? Até chegar na parte de servidores, né? Então a gente tem lá hoje servidores que suportam aplicações de Big Data, Aletra, tem vários recursos que possibilitam as organizações a se desenvolverem e chegar num nível de maturidade que aquela empresa precisa. Né? Cada empresa precisa
mais uma vez, suportar o seu negócio, né? Então, não necessariamente o que é bom para um é necessário para o outro. Então, aí que tá o papel, né? O meu papel também aí junto com os nossos clientes, que é ser consultivo, entender uma demanda que esse cliente tem de negócio, né? Trabalhar ela junto a ele, identificou a necessidade, posicionou, fez um desenho, uma arquitetura de rede, enfim, servidores, etc., para atender aquela demanda específica. Que legal. E como que os data centers estão se preparando para lidar com a inteligência artificial generativa, que é um novo salto que a gente já conversou com especialistas aqui falando que tem que mudar completamente os data centers. Como é que vocês estão se preparando para isso? Ou o que vocês já estão fazendo, né, em relação à inteligência artificial? Inteligência artificial, do nosso ponto de vista, a gente tem, como a gente está falando, recursos para processar e armazenar esses dados, né? A inteligência artificial ela pode ser usada, sim, por muitas empresas, né? Como a gente está falando, tem várias... E a tendência é que isso venha a aumentar mesmo, mas tem vários usos da inteligência artificial aplicada de várias formas. Você falou a AI generativa, né? O que é a AI generativa? É um tipo de inteligência artificial que gera conteúdo. Então, por exemplo, o ChatGPT, a gente vai lá, digita alguma coisa e ele te responde. Tem também aquelas inteligências artificiais generativas que geram imagens. Então, eu ponho uma foto minha lá e peço para gerar uma foto para um perfil corporativo, para um perfil de uma rede social e etc. Né? Então, a AI generativa, de fato, ela consome muito poder de processamento. Uma organização que pretende utilizar esse tipo de recurso tem que estar atenta a isso e se capacitar para fazer isso. Não é assim, hoje eu quero... implementar ou prover algum serviço de AI aqui na minha arquitetura. Você vai precisar ter uma infraestrutura própria para isso, de computação, de armazenamento, de redes, velocidade adequada para comunicação, alta disponibilidade. Né? Então tem todos esses... E a parte de segurança, eu imagino, também deve intrínseca. Uma doideira com o IA agora. Intrínseca, como a gente falou, né? A segurança permeia todas as camadas. Então, mesmo para aplicações como é o AI, que é um tipo de aplicação, a gente tem esse tipo de cuidado. E aí, o que é legal falar sobre segurança, né? Nós, como usuários dessas ferramentas, então a gente pega qualquer uma delas aí e a gente imputa lá uma informação, coloca uma foto nossa, né? Não devemos colocar informações corporativas, por quê? Porque tudo que a gente coloca dentro dessas plataformas, né? Eu tenho um algoritmo rodando ali, né? Essa plataforma roda em cima de um algoritmo e ela precisa ser retroalimentada. Ela vai ser retroalimentada muitas vezes com base em informações que vocês, né? Que os usuários como um todo colocam ali dentro. Então, é importante estar ciente, né, do uso da AI, das ferramentas de AI, né, principalmente no ambiente corporativo. Então, não coloquem informações de negócios, enfim, relevantes ao negócio. Se for usar, é uma ferramenta muito legal, usa, mas tenta ser um pouco mais generalista, essa é a minha sugestão, né? E aí, para uso pessoal, aí fica a critério, né? Porque de fato é divertido, é muito legal, né? Você bota lá, eu quero uma imagem XPTO, inventa aí para mim. Aí a AI generativa vai lá e inventa uma imagem, cara, isso é muito legal. É legal, mas a gente tá entregando informação de graça, né? Ou não? Dependendo sim, agora depende da informação, né? Pô, se é uma informação que... né? Eu quero colocar ali para eu brincar, para eu fazer um negócio, ou para eu ter uma resposta mesmo, eu quero entender como é que funciona sei lá, o switch CX10000 da Aruba. Bota lá que ele vai te responder, ele vai te trazer certamente algo muito coeso. Né? Por exemplo, você pode colocar lá dentro de uma ferramenta de AI para ele gerar um código para você de script, por exemplo, de Python, né, com determinados parâmetros, ele vai gerar um código para você. Então ela é muito útil sim, só que a gente tem que ter cuidado em relação ao qual é o tipo de informação, principalmente corporativa, que a gente vai imputar ali. Ter ciência de que isso pode ser utilizado aí de alguma forma para prejudicar pela ferramenta. Pela ferramenta, né? Pode ser usado pela ferramenta. Então, hoje muitas empresas têm a diretriz de falar para os seus funcionários, né? Isso aqui um outro contexto da cibersegurança, que é a educação, né? A politização dos usuários. No sentido de que, gente, não podemos usar soluções, né? Imputar informações corporativas nesse tipo de ferramenta. Ou, eventualmente, até através de uma solução de SSE, que a gente comentou há pouco aqui, que faz o controle aí do acesso dos usuários, restringir ou não esse tipo de aplicação. Né? Mas é uma aplicação assim, fantástica, né? Algo revolucionário. E
aplicada, a gente falou da AI generativa, mas a gente tinha falado antes também, por exemplo, de algoritmos de AI para operação de infraestrutura, para, enfim, uma série de aplicações, né? Então é algo que só tende a crescer. E aí os provedores de nuvem pública têm que investir nas máquinas e colocar lá, arrumar um espacinho no data center, empurram as máquinas para cá, empurram as máquinas para lá e enfia a máquina nova. É tipo isso. Ele precisa crescer, né? Então, tanto que você pega aí alguns players de data center que atuam no Brasil, eles estão expandindo as suas infraestruturas, eles estão construindo novos data centers. Né? Data centers físicos, tem empresas aqui que atuam no Brasil, na América Latina, que tem 22 data centers físicos, né? Então, tem 17, tem mais X data centers em construção. Então, assim, de fato, para suportar todo esse crescimento de demanda, pós-pandêmico, novos recursos, inteligência artificial, etc., a gente precisa acompanhar isso aí na parte de infraestrutura. E isso é muito doido, né? Porque como lidar também, a gente fala sobre a IoT, né? A internet das coisas, tudo está conectado, tudo gera dados, tudo é informação, blá, 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 blá. Como lidar com esse aumento assustador de volume de dados no mundo inteiro? Essa é a solução? Tem que sair construindo data center. Não tem o que fazer? A gente precisa ter cada vez mais data center ou a gente tem que começar a apagar os dados que tem? Tá. Não, apagar os dados, eu acredito que não é o caminho, até porque assim, tem dados que não podem ser apagados. Né? Então, por exemplo, talvez relatórios médicos. E a gente também tem a LGPD, né? Que é a Lei de Proteção de Dados, que diz que você tem que armazenar os dados, o determinado dado, por até 5 anos. Né? Então, tem coisas que a gente não pode excluir. Né? Mas, por exemplo, a gente tem recursos, né? Não necessariamente eu preciso só construir mais. Eu vou provavelmente precisar construir mais, né? Nós precisaremos porque pela demanda. Mas existem hoje recursos onde a gente consegue otimizar o processamento, né, das informações. Dentro do HPE GreenLake, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que consegue identificar duplicidade de dados, então ajuda dentro desse contexto. Pô, ter o dado duplicado aqui, vou reduzir um pouco. E um outro ponto é que é o seguinte, né? Hoje, a capacidade de armazenamento ela é assim brutal, né, cara? Assim, pegar racks com storage, você tem uma capacidade de armazenamento gigante. Então, acho que as duas coisas precisam andar em paralelo. A gente precisa, de fato, por vezes, né, expandir a infraestrutura física para suportar isso, e tem também a evolução da própria tecnologia, né, que nos habilita aí a melhores condições de processamento, de identificação, tá? Mas talvez apagar os dados não acredito que seja o caminho principal, né? Tem muita coisa que a gente vai precisar ter ali, né? Ah, imagina. E quando a gente pensa, quais são os riscos de falha de energia, né? Porque a gente sabe que isso consome uma energia absurda, né? Quais são os riscos de falha de energia de data center? E falando em catástrofe também em geral, né? Guerra, como que os data centers estão preparados para essas situações? Caiu uma bomba no data center. Tá. Bom, o data center ele tem... Primeiro que assim, um outro ponto legal, existem... classificações, não sei se é exatamente classificações ou certificações de data center em tier. Então tem tier 1, tier 2, tier 3 e tier 4 de data center. Então, por exemplo, o data center tier 1, ele tem uma determinada condição ali de alta disponibilidade e tal de serviços. E ele vai evoluindo do tier 2, tier 3, tier 4 até ser totalmente resiliente. E uma das condições aí de alta disponibilidade, se eu não me engano já no tier 2, é uma disposição geográfica. Então, se cair uma bomba aqui, eu tenho que ter condições de transportar os meus serviços para outro data center e manter eles operacionais. Né? Então, tem essa questão aí geográfica. Em relação à energia, comumente a gente tem a concessão de energia pública nos data centers, né? Toda a infraestrutura é preparada também para receber uma carga de energia considerável. E no caso da falta dessa concessão de energia, geralmente os data centers possuem uma infraestrutura de no-break, que vão suportar ali a alimentação dos equipamentos como um todo por algumas horas. Né? Outros data centers possuem uma infraestrutura de alimentação própria, né? A diesel. Então ele vai ter lá um gerador a diesel, que vai talvez manter esse data center aí operacional por dias, semana, enfim. Haja diesel, hein? Não, tem algumas arquiteturas, algumas plantas, digamos assim, de data center que são tonéis, cara, são barris subterrâneos que
estão armazenados ali com diesel para, pô, cara, aconteceu um problema, não é que eu tenho aqui um galãozinho de diesel, não, cara. Vou ligar aqui. Exato. Até chegar a nível de algumas empresas poucas, né, talvez, mas dessas prestadores de infraestrutura de data center que podem ter a sua própria fonte de geração de energia, sua subestação. Ah, é? A gente tem um caso aí, tem uma organização, né, do ramo financeiro. Que pensando, olha, eu adorei ele calculando, não vou falar o nome. Que tem um grande data center e tem uma infraestrutura própria, né, de energia. Caramba. Então, a que nível pode chegar, né? Resiliência, né? Caramba, que demais. E aí, por exemplo, vira e mexe, a gente viu... o programa tá gravado, viu, gente? Então não foi essa semana, mas na semana que a gente tá gravando o programa, teve aí uma queda do WhatsApp e do Instagram. E aí é muito doido, né? Que aí tem gente que fala, não, mas o meu tá funcionando, o meu não tá, o meu funciona, o meu tem isso, o meu aquilo. Isso tem a ver com data center? Ou não? Com os servidores do Instagram, do WhatsApp no mundo? Pode ter. Né? Pode ter por quê? Porque esses serviços eles estão sendo prestados e estão hospedados em algum lugar. Então, pode eventualmente ter acontecido um problema no data center, né? No acesso a essa aplicação. Mas pode ser também um problema de caminho, né? De comunicação, de eu não estar chegando lá. Mas sim, geralmente quando a gente tem um problema com essa... e você até falou uma coisa que é legal, né? Pô, é parcial, tem pra mim, não tem pra ele. Por quê que eventualmente é assim, né? Porque essas aplicações, elas não estão todas no mesmo lugar. Elas estão distribuídas, como a gente falou, os data centers. Nós temos aí POPs, né? Que são pontos de distribuição de serviços, basicamente. Então, muitas vezes, o serviço que eu estou acessando da minha localidade aqui, eu tô acessando nesse POP aqui e esse POP teve um problema. Mas você que tá no outro POP lá do outro lado do país, da cidade, cara, não necessariamente teve o mesmo problema. E aí a ideia, né, que esse serviço que tá lá dentro do data center, bem como toda a infraestrutura de rede que te conecta até lá, sejam resilientes. Para no caso de uma eventual falha, a gente conseguir contingenciar o problema e continuar prestando serviço pro cliente. Cara, isso é muito doido. Eu aprendi isso da pior forma possível. A casa da minha mãe mora ali na cidade de Dutra, né? Interlagos. Gente, é muito doido. A geração, a energia até o vizinho é de uma subprefeitura e da minha casa, da casa da minha mãe, pro outro lado da rua é de outra subprefeitura. Caiu 3 gotas. Mas assim, choveu um pouco, ameaçou chover. Cai a luz de metade da rua pra cá e dos bairros tudo pra lá. E do vizinho pra lá sempre tem luz. É uma coisa, é isso, né? A minha luz tá conectada num lugar e a dele tá em outro. O meu data center de luz não é tão bom quanto o data center de luz do meu vizinho. Cara, que legal pensar isso, né? Porque a gente não para pra pensar nas coisas físicas, né? A gente já tá tão acostumado. Eu acessei, né? Aqui, nuvem, abri aqui no meu celular, você abriu no seu. A gente não para pra pensar que tá conectando, tá buscando, e talvez esteja buscando em lugar diferente, né? Certo. Pode ser. Tem muito legal. Cara, tem muitas informações. Isso eu queria saber. Como que a HPE está contribuindo para tornar os data centers mais eficientes em termos de energia e sustentabilidade? Tá. Bom, em termos de hardware, né? Como a gente está falando por aí, eu acho que a gente tem cada vez mais equipamentos com processamentos que são processadores que são mais eficientes. Isso aí contribui muito, né? Consomem menos energia. Consomem menos energia, né? Legal. Processam mais, consomem menos energia. Então isso aí já ajuda, né? E, por exemplo, dentro do GreenLake também tem alguns parâmetros lá para verificar a emissão de carbono, índices de ESG, né? Então, ESG está diretamente ligado também ao escopo de data center, seja de energia verde, preservação, como é que resfrio o meu data center, né? Então tem também uma métrica lá para calcular a eficiência de refrigeração no ambiente, se eu não me engano é Water Unit, alguma coisa. É uma sigla que mede a eficiência, né, de utilização de água para o data center. E tudo isso está ligado a ESG, né? Ou seja, a manutenção mais clean da energia do data center. Então a gente consegue ajudar com equipamentos que são mais eficientes, né? E também ajudar a dar visibilidade do quanto está sendo consumido de carbono, entre outros parâmetros aí relacionados a essas questões aí ambientais. Que legal. E aí, quando eu imagino que tenha isso, né? Quando vai montar um data center, eu acho que até o local que ele vai ser montado, né? Se bate mais vento, se não bate, se bate mais sol, se não bate. Tudo isso é levado em conta também, né? Porque eu imagino que o gasto de energia deve ser caríssimo, né? Pensando em valores também.
E você tinha falado que tem corredores de ar, né? Ar quente para um lado, ar frio para outro. Tudo isso é pensado. Sim, é pensado. Por exemplo, os corredores de ar. Por quê? Para eficiência energética. Então, é mais fácil eu refrigerar um corredor, né? E aí esse ar frio entra, ele vem por baixo. Por isso, lembra que a gente falou que o data center precisa ter um piso elevado. O ar-condicionado, ele vem por baixo do piso elevado, por todos os lugares, mas também por baixo do piso elevado, né? Transforma um corredor em um corredor frio. Esses equipamentos estão ali na frente. Tem, por exemplo, uma ventilação front to back. Eles pegam aquele ar frio, jogam pro corredor de ar quente atrás. Por quê? Porque é mais fácil, né? É melhor, mais eficiente, né? A gente refrigerar um corredor do que eu ter que refrigerar todo o data center. Então tem essas questões aí de data center, de corredores, né? De ar quente, ar frio. Então quem tem que entrar nos data centers, né? A gente tive que entrar muito para fazer uma configuração tal. Cara, por vezes sofre porque é frio. Se eu não me engano, na média deve ser uns 17, 16 graus. Não sei exatamente, mas assim, cara, é frio. Então você tá ali e tá aquele ar saindo do chão. Por cima, por baixo, no chão. E você tá ali muitas vezes trabalhando, conectando num equipamento, conectando em outro. Então, leve blusa. Aí você pisa num corredor de ar quente, toma um choque térmico. Não, até gostoso, viu? Quando você vai pro ar quente, aquela sensação de descongelando. No quentinho. Porque é doido, né? Você tá trabalhando no seu notebook, você tem uma máquina, você põe a mão nele, às vezes fala, nossa, tá fervendo isso aqui, você tem que colocar uma ventoinha embaixo dele. Mas num data center com máquina. Deve ser, ficar 1 hora sem ar-condicionado, deve queimar tudo. Não pode, né? Não pode. Tem que ter resiliência até para essa parte de ar-condicionado. E outra, a modificação na temperatura, né, de graus pode causar, digamos assim, um orvalho, né? Ou seja, os servidores podem, se a mudança for brusca ou for contínua, cara, pode, né, causar um orvalho ali, algum tipo de umidade dentro do data center. Então tem sensores de umidade também para medir esse tipo de coisa, né, esse tipo de parâmetro. E o ar tem que estar sempre estável. Geralmente é num grau que ele fica ali, idealmente deve ser mantido naquele grau para inclusive evitar essa diferença de temperatura aí. Que legal. Não é fácil manter um data center, então. Não. Por isso que até isso você tem que levar em conta na hora que vai montar um on-premise ou vai usar um na nuvem pública. Né? Aí assim, vai muito também da escala, né? Às vezes, por exemplo, dependendo do tipo de serviço que eu tenho, essa sala aqui poderia ser transformada num data center com as devidas condições, com refrigeramento e tal. Agora, quando eu preciso de fato de uma infraestrutura muito robusta, aí eu vou avaliar, né? Se eu vou querer adotar uma infraestrutura on-premises para ter os benefícios de usar ela e sabendo, né, do tipo de investimento que eu preciso ter para manutenção desse ambiente, ou se eu vou adotar cloud, né? E aí eu tenho que saber também como que eu vou adotar cloud, né? Como que eu vou ter as minhas aplicações lá, se vai ser a forma mais efetiva ou não, ou se eu posso ter aplicações on-premises, aplicações na nuvem, né? E buscar aí um ponto de equilíbrio entre todas elas. Isso é ótimo, né? Cada caso é um caso, né? Não tem uma receitinha não tem. Pronta. Você tem que saber, você tem que ir atrás. Por isso que você é um pré-vendas. Que eu já falei aqui, vocês já me viram falar que acompanham os programas. Eu acho até que foi com o Arlindo que eu bati um papo. Eu acho que é a profissão mais injustiçada pelo nome. Pré-vendas. O que é pré-vendas? Parece que o cara vai falar, tá, que carro que você quer? Azul? Azul, tá bom, vou te passar pro vendedor agora. Pré-vendas, o cara é um arquiteto. Ele tem que chegar no lugar... Vai falar, o que você precisa? Você precisa disso. Para fazer isso, você precisa disso. E uma responsa, que se desenhar errado, o investimento não é pouco, né? Desenhou errado, aí faltou um switch, faltou um negocinho aqui. É muita responsa. E aí, mas falando sobre isso, falando sobre necessidade de um pré-vendas, necessidade de toda uma inteligência, de uma arquitetura para montar um servidor, que às vezes o cara tá assistindo a gente e fala, meu Deus, eu não sei o que eu preciso. A HPE tem serviço de consultoria e suporte para os clientes? Temos, a gente tem os nossos serviços de suporte, né, para os clientes ativos. Então, até serviço proativo, né? A gente tem níveis de serviços proativos, onde o cliente pode... ele vai ter ali um engenheiro dedicado que vai olhar ali a infraestrutura dele periodicamente, dar um feedback ali contínuo. Tem o suporte padrão, né, sob demanda.
E temos também os serviços de consultoria. A gente tem um braço dentro da HPE que presta serviços especializados, né? E claro, a gente tem uma gama aí de canais especializados, né? Então a gente tem muitos canais aí, nossos parceiros, que são habilitados, que têm conhecimento, né, em todas as nossas tecnologias e que estão aí também para nos apoiar nos projetos, né? A gente precisa muito dos nossos parceiros aí, dos nossos Dá canais. pra citar algum, será? Scan, talvez? Scan a gente aproveita, né? Isso chama, é tipo o Silvio Santos com Jequiti. Pisca na telinha aí. Pisca só isso aí na tela. Precisou, já sabe onde encontrar. Que legal. William Est, gente, tá aqui com a gente batendo esse papo super, super bacana aqui, oferecido pela HPE Aruba. William, cara, quanta informação legal que você trouxe. Quem não sabia o que era um data center, você assistir esse programa e falar que não sabe mais... Ali, obrigado, Kate. Você assistir esse programa e falar que não sabe mais o que é um data center network, vou te falar, hein. William, deixa a sua mensagem final aí, o que mais você quer falar pra quem tá nos acompanhando? Tá. Não, minha mensagem final é uma mensagem de agradecimento para vocês, para todos os que nos acompanharam até aqui. E também contem com a gente, né? O slogan da HPE Aruba Networking é da borda para nuvem, né? Ou seja, a gente tem solução aí para estar atendendo os nossos clientes desde o acesso lá do usuário até a nuvem, seja ela pública, privada, enfim, e suportar aí as demandas de negócio, né? Com inclusive tecnologias como o CX10000 aí, que são exclusivas, né? A arquitetura que a gente implementa com o CX10000, ela é exclusiva, né? no mercado. Então, a gente tem aí ótimas opções para estar desenvolvendo os projetos, né, junto aos nossos clientes. Então, só ficou agradecimento mesmo. Valeu, William. É isso, a gente tá falando de HPE Aruba, gente. Precisou de data center, tá? Sabe aquele amigo que tá precisando, falou com você, pô, o pessoal lá da empresa quer mudar, quer atualizar o data center? Encaminha esse programa para ele, gente. Entendeu? Vai ter corte, depois vem aqui, vai atrás das costas. Você tá vendo a gente no YouTube? Já tá seguindo a Scansource BR lá no Instagram? Não tá? Tá fazendo o quê? No LinkedIn. A gente posta tanta coisa legal pra vocês lá. Gente, gostou do programa? Deixa aquela curtida, compartilha, que ajuda muito a gente. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado, eu sou Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo Scancast.